Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre conosco. Bom dia, Divina Família. Estamos prontos neste dia para rezarmos o terço da fé, entregando o nosso dia ao Senhor, as nossas atividades, as nossas expectativas. Queremos repousar tudo isso no Senhor Jesus Cristo. E por isso estamos aqui diante do sacrário, a casa do Senhor, para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Buscamos neste terço a força, a fé, também o consolo para tudo aquilo que nos faz chorar, para tudo aquilo que tem nos incomodado. Queremos entregar tudo isso a Jesus Cristo. Vamos orar? Nós estamos reunidos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé, crendo Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa dezena, no dia de hoje, queremos começar o nosso dia buscando em Cristo o discernimento para agirmos diante da nossa rotina, das nossas tarefas, das nossas provas, do nosso trabalho. Queremos em Cristo agir como seus filhos para que possamos produzir os seus frutos, o fruto do amor, o fruto da compreensão, o fruto da força diante de toda e qualquer dificuldade. Queremos então o discernimento para saber se estamos agindo conforme os interesses de Cristo ou os nossos próprios interesses, a nossa vaidade. Rezemos, então, através dessa dezena, por discernimento. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer.
Nessa dezena buscamos renovar a alegria da salvação em Cristo. Meus amados amigos, irmãos de comunidade, queremos buscar nessa dezena o consolo de Cristo a tudo aquilo que é espinho, que tem nos oferecido dor. Nós queremos lembrar que todos aqueles que se propuseram a seguir Cristo sentiram dor, mas a fé em Jesus Cristo, de que estes serviram como exemplos de força, como exemplos do cristianismo, que atravessaram gerações e chegaram a nós neste momento, fez com que essas pessoas ultrapassassem todo tipo de dor, na esperança da vida eterna, na esperança de encontrar Cristo. Que possamos, da mesma forma, nos espelhar em todos aqueles que já passaram por esta terra, sofreram, choraram, mas não desistiram da sua fé. Que possamos nos espelhar nessas pessoas, fortalecer os nossos corações, enfrentar as dificuldades com ânimo, pois sabemos que Cristo é maior do que tudo. Rezemos para que a alegria se faça em nossos corações, mesmo diante de todas essas dificuldades. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Queremos rezar também pelas nossas famílias no dia de hoje, para que Cristo se faça dentro de nossos lares, dentro do lugar que chamamos de lar, para que Cristo esteja presente naquele momento em que estivermos com nossos familiares, com nossos companheiros, com os nossos filhos, para que as nossas famílias não sejam locais de conflito, mas sim de ternura, locais onde o amor prevaleça nesses laços. Rezemos então por nossas famílias. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo, isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé.
Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria de tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Nessa dezena buscamos a proteção dos enfermos, que o Senhor conceda a graça da cura àqueles que necessitam, mas que também conceda a força, a fé, para que passem diante dessa dificuldade com alegria, e que a doença seja apenas um degrau para nos aproximarmos de Cristo. Que o Senhor também conceda a força àqueles que apoiam os necessitados, os enfermos. Buscamos nessa dezena também rezar por todos aqueles que possuem vícios, por todos aqueles que querem se libertar das drogas. Que Deus conceda força, conceda paz no coração dessas pessoas, para que ela nunca mais volte a buscar alívio em substâncias que trazem a morte. Rezemos então por todos aqueles que precisam de saúde, de força e de fé para recuperar a vida e voltar ao caminho de Cristo. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. Consagramos a Cristo no dia de hoje todos os nossos projetos, os nossos trabalhos, as nossas expectativas de sucesso. Queremos consagrar a Deus porque queremos produzir os teus frutos. Queremos adorar a Deus porque queremos produzir os teus frutos. Queremos que o sucesso desses projetos fortaleçam a nossa fé e não nos distanciem dele. Queremos que o sucesso desses projetos nos torne mais dependentes de Cristo e não menos dependentes deles. Então consagramos a Jesus Cristo os nossos trabalhos, os nossos estudos. Queremos que Ele se faça presente nessa área de nossas vidas. Exemplos. Eu sou o pão da vida. Este é meu corpo e isto é meu sangue. Crê nisto? Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé.
Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Creio, Senhor, mas vinde em socorro da minha falta de fé. Ó Deus, cria em mim um coração puro, restaura no meu ser um espírito firme. Diante da amargura e da fartura, não me afaste de sua presença, nem retire de mim teu espírito. Renova em mim a alegria da tua salvação e fortaleça-me com o espírito disposto a obedecer. São José, rogai por nós. rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Nossa Senhora concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Saudamos Nossa Senhora como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos envolvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente e ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.